Essa aqui também foi condenada também a bastante tempo de prisão. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, estamos aqui para a realização da audiência para inquirição de testemunha e realização de interrogatório na ação penal 1408, em que figura como denunciada a senhora Gisele do Rocio Bestes. A senhora me escuta, senhora Gisele? Sim. Boa tarde. Perfeito. A defesa da senhora está pelo doutor Joel Lopes. Confere, doutor Joel? Confere. Perfeito. E temos aqui, representando a Procuradoria-Geral da República, o doutor Luiz Fernando Bugiga. Pelo que eu verifiquei aqui nos autos, não foram arroladas testemunhas pela defesa e, em razão disso, já passaremos de imediato ao interrogatório da denunciada. Perfeito? Senhora Gisele, eu vou lhe explicar aqui como é que funciona o interrogatório. Se a senhora tiver qualquer dúvida, a senhora me pergunta, tá? Ô Léo Índio, ô Léo Bolsonaro, se tu quiser saber alguma coisa do teu processo, porque eu tenho visto que vocês têm sido muito mal defendidos, né? Os advogados de vocês são péssimos, né? Vários advogados falando várias coisas, não sei o seu, né? Não sei quem é o seu advogado. Mas os advogados de vocês aí, da turma golpista, né? Cada uma que não é brincadeira, hein, Léo? Se tu quiser alguma dica aí, tá? Dá um toque pra mim, manda a tua ação penal pra mim, que eu dou uma analisada no teu processo. Aí a gente vê junto aqui, né? Porque o pessoal todo aí tomou umas penas extremamente altas porque vocês entraram numa onda totalmente errada, né? De defesa, né? Nossa, não sei como vocês aceitaram essas porcarias aí. Vamos lá. Bom, o interrogatório ele é dividido em duas etapas. Num primeiro momento, eu vou lhe perguntar sobre a sua vida, os seus dados. Ô, Léo Bolsonaro, não esquece, manda a tua ação penal aqui pra mim, pra eu poder mostrar pra galera, e de repente a gente faz a live junto. Aí eu mostro a tua ação penal e você vai falando aqui com a gente. Manda aí, por favor. Se você atender amanhã, eu abro os arquivos que eu já baixei. Eu já baixei bastante coisa da tua pet, né? Mas eu queria saber qual o número da ação penal. Eu queria a ação penal sua, que eu não tô conseguindo achar. Os pessoais, a sua família, o seu trabalho. E num segundo momento, eu vou perguntar à senhora sobre as acusações que existem aqui nesse processo contra a senhora. Hoje nós estamos aqui porque existe uma ação penal, né, que tramita contra a senhora. E nessa... Gente, o Gilberto Ackerman. Ô, Gilberto Ackerman, não leva pro coração não, tá? Não leva pro coração. Quem escolheu ser famoso foi você. Você não escolheu ser famoso? Você não tirou foto? Dominamos, tomamos o poder. Não precisa levar pro coração não, tá, cara? Eu só te conheço porque tu me ligou. Aí o Gilberto Ackerman falou assim: você é tão bom que precisa mendigar pix em lives. Então o Bolsonaro, o que é? É o rei da mendigagem, né, o Bolsonaro? Bolsonaro é o rei mundial dos mendigos, né? Não vou nem falar do resto, né? Não vou nem falar de vocês mesmo, né? O Gilberto Ackerman e todos os outros pedindo pix em todos os programas, né? Então, olha, eu sou o menor de todos, né? Porque o maior dos mendigos são os golpistas, o Bolsonaro e todos os bolsonaristas, né? Nossa, eu vou começar a partir de hoje a orar, vou fazer um altar do mendigo do mundo, que é o Bolsonaro, 17 milha lá. Ai, meu Deus do céu, como que pode, não, gente? A ação penal é atribuída à senhora a prática de uma série de crimes. Esses crimes são... Olha, o Gilberto Ackerman tá falando assim: nunca pedi um centavo para ninguém, figura. Então eu vou te desmascarar agora, Gilberto Ackerman. Aqui é o seguinte, aqui é na hora, Gilbertão. Aqui é na hora, cara. Aqui é na hora. Não leva pro coração não, tá? É só assim, aquela verdade na lata. Peraí, vamos lá. Vamos desmascarar o Gilberto agora que ele falou que nunca pediu dinheiro pra ninguém. Vamos lá, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, já que o Gilberto falou, né? A gente tem que colocar, né? Vamos lá. Gilberto Ackerman nunca pediu dinheiro pra ninguém. Pra ninguém. Vamos lá, então. E tal, eu acredito que eu posso ajudar aqui com 50. Dou aquele 50, o que for do teu coração, para aquele. Mas não na CCB Argentina, por enquanto não existe nada, entendeu? Às vezes o Fabrício, que conhece a realidade de muitos patriotas, pode te falar, ó, aqui tem um cara, uma família que está bem, está precisando, está bem necessitada, e ele pode sim indicar uma família. Mas não existe nada assim que a gente tenha, nós, a CCB Argentina, não tem nada ainda nesse aspecto, tá? Só um rapidinho, Daniel. Tem a Pode falar. tem a SAV, tem o Dr. Caivano,
Caivano, a doutora Marta e a doutora Taniele. Isso. O Caivano, ele fez umas lives essa semana, mais do que ele é acostumado a fazer, captando fundos para pagar aluguéis de algumas pessoas que aqui estão. Boa. Então, entra em contato com o doutor Caivano também, com a doutora Marta, com a Taniele, doutor Ezequiel, doutora Carolina. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito. E o Caivano, ele fez umas 8, 10 lives, e ele ajudou, parece que 5 ou 6 patriotas, 8 patriotas, não me recordo o número certo. O Caivano está fazendo um trabalho muito bonito também, ajudando algumas pessoas aqui. Inclusive, eu conheço as pessoas que foram ajudadas por ele. Sim. Por isso que eu estou colocando o nome deles aqui na live também. Nós também Bom, aqui, gente? nós aqui, logo, dentro do Instagram do CCB, nós vamos ter um espaço ali do destaque, onde as pessoas que estão aqui, que precisam, patriotas, vão deixar lá a sua história e um meio de comunicação, aí você vai poder olhar a história da pessoa, se você sentir que essa pessoa você quer ajudar, vai ter uma comunicação de lá, você entra diretamente com a pessoa e faz a doação, tá? Eu queria hoje finalizar, ler Não tô pedindo dinheiro, né? Quer que eu mostre mais lives? Não, eu tenho mais lives, se você pedindo dinheiro também. Tem outras, né? Ô, queridão, não mete essa, irmão. Não mete essa, irmão. Vai. Mas o bom é que vocês pelo menos estão curtindo aí a Argentina. A Argentina é legal, né? Deve ser, como se fala? Deve ser caro, né? Viver aí hoje, né? Mas pelo menos se vocês estão vivendo, né? Fazer o quê, né? Sorte de vocês. Vocês podiam pelo menos falar quem tá bancando vocês aí, né? Hein? Quem é que tá bancando vocês aí? Quem é que tá bancando vocês? Podia falar pra nós, né? Quem tá bancando, pelo menos. Bolsonaro tirou uma milhazinha pra bancar vocês aí, pelo menos? Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui, vamos finalizar a live com esse caso dessa mulher aqui. Eu nem sei se é muito grande o dela. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Vamos lá. Boa tarde, estamos aqui para a realização da audiência para inquirição de testemunha e realização de interrogatório na ação penal 1408, em que figura como denunciada a senhora Gisele do Rocio Bestes. A senhora me escuta, senhora Gisele? Sim. Boa tarde. Escutando. Perfeito. Boa tarde. A defesa da senhora está pelo doutor Joel Lopes. Confere, doutor Joel? Confere. Perfeito. E temos aqui, representando a Procuradoria-Geral da República, o doutor Luiz Fernando Bugiga. Pelo que eu verifiquei aqui nos autos, não foram arroladas testemunhas pela defesa e, em razão disso, já passaremos de imediato ao interrogatório da denunciada. Perfeito? Senhora Gisele, eu vou lhe explicar aqui como é que funciona o interrogatório. Se a senhora tiver qualquer dúvida, a senhora me pergunta, tá bom? O interrogatório ele é dividido em 2 etapas. Num primeiro momento, eu vou lhe perguntar sobre a sua vida, os seus dados pessoais, a sua família, o seu trabalho. E num segundo momento, eu vou perguntar à senhora sobre as acusações que existem aqui nesse processo contra a senhora. Hoje nós estamos aqui porque existe uma ação penal, né, que tramita contra a senhora, e nessa ação penal é atribuída à senhora a prática de uma série de crimes. Esses crimes são o crime do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, o crime do artigo 359L e 359M, também do Código Penal, o crime do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, e também a prática do crime previsto no artigo 62, inciso 1 da Lei 9605 de 1998. Pois bem, na segunda etapa do interrogatório, eu vou começar a fazer perguntas sobre essa acusação que existe aqui contra a senhora, contra os fatos a ela relacionados, que, inclusive, se desenrolaram lá no contexto do dia 8 de janeiro. E aí eu lhe digo que, a partir desse momento, a senhora não é obrigada a responder nada do que eu vou lhe perguntar. A senhora pode responder uma pergunta, 2, 3, não responder nenhuma, responder todas. Isso fica a critério da senhora, de acordo, inclusive, com o que foi tratado aqui na entrevista reservada que houve, né, entre vocês antes de começar. Gente, a gente falou de Pix. A gente falou de Pix com o pessoal do golpe aqui e eu não pedi Pix. Ai, que vacilo. Gente, quem puder ajudar a live, tá bom? O Pix é esse aqui, ó. Tá bom? Todo começo de mês agora, a gente paga a nossa assessoria jurídica. Quem puder, tá bom? Ajuda aqui. Tá bom? Que os golpistas estão falando que não, que o Vitor pede Pix. Pô, agora é que chuva de Pix aí, gente. Ajuda. Eu falando de Pix com os caras e não pedi uma ajuda pra nossa militância aqui. Então, gente, agora é a hora, tá bom? Ajuda mesmo aí, que até o dia 5 a gente tem aquele nosso compromisso, tá bom, queridos? Vamos lá.
entre a senhora e o seu advogado, né? Então, eu queria só confirmar se a entrevista aconteceu, se foi assegurada que a oportunidade de conversa entre o senhor Joel e a senhora aconteceu, né? Sim, aconteceu. Então, é isso, né? A partir das perguntas sobre a acusação, a senhora não é obrigada a responder nada e aí a senhora vai agir de acordo com o entendimento do que a senhora acha que é melhor e também de acordo com o que foi acertado entre a senhora e o seu advogado, tá certo? Então, vamos lá. Essa primeira parte a senhora tem que responder. Eu lhe peço que a senhora diga o seu nome completo e a sua data de nascimento. Gisélia do Rocio Beges, nascimento 10/5/76. Onde a senhora mora? O Bira Teodoro escreveu aqui, eu não sei por que ele escreveu isso, mas ele falou assim: ser membro do canal não dá direito a fazer comentários homofóbicos. Sugerir casal gay como se fosse uma ofensa é muito baixo nível. Eu não vi, querido, tô meio por fora. Eu tô olhando aqui o caso dessa moça agora pra gente poder comentar, vamos lá. Eu moro, a cidade é Sim. Palmeira, o estado do Paraná. O endereço? Não precisa. Baixa a cidade e o estado. A senhora é nascida nessa cidade? A senhora foi para lá? A senhora mora lá há quanto tempo? Eu sou nascida nessa cidade e moro lá há 47 anos. Morou a vida toda lá. Toda A aí. senhora trabalha? Sim, Com o quê? sou professora. A senhora... Certo. Então, a sua formação, o seu estudo, a senhora pode falar sobre isso? Sim, eu fiz pedagogia, depois eu fiz licenciatura em filosofia e ainda fiz 3 pós-graduação em psicopedagogia clínica, psicopedagogia institucional e neuropsicopedagogia. Cacete, fez tudo isso e tava lá do lado de um monte de imbecil tentando golpe. Como que a senhora foi parar nesse negócio aí? Perfeito. A senhora é casada, é solteira, convive com alguém? Divorciada. Divorciada. A senhora tem Divorciada. filhos? Tenho 2 filhos. A senhora é divorciada, não é isso? Sim, Tá. E tem 2 filhos. Qual a idade deles? eu tenho uma filha que tem 21 anos e tenho um menino, um filho, que fez 12 anos em março. Certo. Eles moram com a senhora? O meu filho, O seu filho. menor de 12 anos, mora. A Certo. minha filha estuda fora. Certo. Algum deles, dos 2, tem alguma necessidade especial, algum tipo de deficiência? Ó, gente, olha aí, ó. Olha que maravilhoso esse elogio. Olha lá, o Léo Bolsonaro falou: parabéns pela live, achei bem produzida. Tamo junto. Só falta agora só você ligar aqui por vídeo pra gente ter a sua ilustre presença aqui. Ô Léo Índio, uma coisa que eu queria muito te perguntar, cara. Eu queria muito te perguntar, juro. Eu queria ver a tua sinceridade na resposta. Como é que é o sentimento de você ter ido lá e depois ter percebido que toda a tua família, ninguém apareceu porque eles sabiam que vocês iam ser presos? Eu não sei se você sabe, Léo Índio, mas as leis foram sancionadas pelo próprio Bolsonaro. As leis, né, que eu vi aqui que você foi denunciado no artigo 359L, artigo 359M, né? E todas essas leis foram sancionadas pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não foi, o Eduardo Bolsonaro não foi, o Carluxo não foi. Por quê? Porque eles sabiam que ia dar merda. Porque foram eles mesmos que sancionaram o negócio. O Anderson Torres não foi. O Anderson Torres vazou para os Estados Unidos. O Bolsonaro vazou para os Estados Unidos. Todas as leis, inclusive eu vou até botar na tela aqui a lei 14.195, só para você entender o que eu tô falando. De repente você nem sabe, né? Mas eu espero que você saiba. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Só pra te lembrar, ô Léo Índio, olha só, eu queria saber qual o sentimento, porque é um sentimento, deve ter um sentimento envolvido nisso, né? Olha o sentimento disso aqui, Léo Índio, olha isso. Ó, essa aqui é a lei que querem te prender por essas leis aqui, tá, Léo Índio? Olha aqui, ó, a lei 14.197 de 2021, né? Olha quem assinou as leis que provavelmente tu vai ser preso, esse aqui, ó. Olha isso aqui, Léo Índio, olha. Olha aqui, olha as assinaturas aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres, Walter Souza Braga Neto, Damares Alves e Augusto Heleno. Cara, qual é o teu sentimento em saber que todos os teus parça te deixaram você lá de chapéu atolado
e tu foi lá e eles não apareceram. Esse sentimento deve ser foda. Puta, sentimento de merda, né? Não, Não, né? A senhora já foi presa ou processada criminalmente alguma vez? não. Não, né? A partir de agora, O Léo Bolsonaro falou assim: está aí a prova que não tinha nenhuma organização. O Léo é engraçado, deve ser um cara engraçado. Eu queria um dia fazer um churrasco com o Léo Índio. Ele é engraçado. Olha lá, essa aí é a prova. Puta, essa é a prova. Olha, mostra isso aqui. Assim, é tudo inocente. Olha lá, apenas pessoas contra a corrupção. Mas vocês querem criar uma organização criminosa. Ô, Léo, olha só. Você não tá sendo acusado de organização. É associação criminosa. O único que tem organização criminosa é o Bolsonaro. Fica tranquilo que nessa você não vai cair, pelo menos. Você vai ter uma pena bem mais baixa que a do Bolsonaro. Organização criminosa é uma coisa. Tá comprovada nos autos lá com o Mauro Cid. O Mauro Cid que arrombou vocês de verde e amarelo. Você é só associação criminosa. É o artigo 288. Tá bom? Fique tranquilo. Você acho que você não entendeu nem o teu processo. Mas se tu quiser, depois que eu te dei uma assessoria aí, manda um pix pra mim, que você deve estar com o bolso cheio aí, né? Que a família tá cheia de dinheiro. Mas assim, o que eu tô querendo te dizer, Léo Índio, é que tu foi zoado, vai. Tu é zoado. Tu foi botado de lado, né? Porque se tu fosse mesmo queridinho da família, eles iam falar: ô, Léo Índio, não vai nessa parada aí que a gente fez as leis lá e tu vai se arrombar. Não vai. Não vai. Fica aqui, entendeu? É que tu deve estar caindo a ficha agora, que tu foi meio botado de lado lá na parada, né? Deixaram tu se ferrar lá. dona Gisele, eu vou começar a perguntar sobre a acusação, né, que existe aqui contra a senhora. E lembro que a senhora não é obrigada a responder nada do que Léo Índio, se tu tivesse visto as minhas lives de uma semana antes do golpe, do 8 de janeiro, uma semana antes, eu tava uma semana falando, juro pra você, tá lá, tá tudo gravado, eu falando assim: saiam daí, vocês serão presos. Saiam daí, vocês serão presos. Eu repeti isso como um mantra. E vocês bolsonaristas entravam na minha live e falavam: cala a boca, seu merda, cala a boca, não sei o que. Ó, eu tô aqui, vocês estão aí, tá vendo? Se tivessem me ouvido, vocês não estariam aí. E o Bolsonaro, que é teu tio, sei lá se é teu tio, acho que é teu tio, né? O Bolsonaro, que é teu tio, não te avisou. E eu tava avisando. Olha isso. Eu tava dando um boi pra vocês. E o teu tio que sancionou a lei não te avisou. Olha que sacanagem. eu vou lhe perguntar daqui para frente. Eu começo perguntando se essa acusação, né, que diz que a senhora praticou esses crimes aqui que eu mencionei, se essa acusação é verdadeira. Não. Não é. A senhora disse que mora no Paraná. Quando foi que a senhora chegou aqui em Brasília? Cheguei em Brasília no dia 7, sábado, pela manhã antes do almoço. A senhora veio de ônibus, veio de carona? Como foi essa sua vinda para aqui para Brasília? Ônibus. De ônibus. Esse ônibus, a senhora era um ônibus fretado? Era um ônibus de linha? A senhora pagou por essa passagem? Como é que foi isso aí? Não paguei pela passagem. Não pagou. Era um ônibus fretado, então? Era um ônibus fretado. A senhora sabe quem pagou por esse ônibus? Quem fretou esse ônibus? Não sei. Gente, olha só. Ela entra num ônibus fretado que ela não tem ideia de quem fretou. Não tem ideia. Ela é pós-graduada, doutorada e não sei o que da galáxia. Deve ter feito todos os cursos lá do Top. E entrou no ônibus, tipo, a Deus dará. Tipo, esse ônibus aí, é lá pro golpe lá. Então eu vou subir. E subiu. Gente, é inacreditável. Tá É certo, ele inacreditável. saiu de Porto União. Porto União. Onde fica isso, Porto União? Santa Catarina. Certo. E aí ele foi até o Paraná e pegou as pessoas que moram lá nessa cidade em que a senhora mora e aí seguiram para Brasília. Passagem. É passagem. Certo. Esse planejamento da senhora para vir para cá, a senhora planejou isso com familiares, com amigos? De onde veio essa ideia? Como é que foi isso aí? Planejamento? Sim, porque a senhora mora no Paraná, né? E a senhora veio para Brasília. A senhora disse que pegou um ônibus pelo qual a senhora não pagou. Como é que a senhora ficou sabendo que esse ônibus... Gente, uma mulher que tem formação, tem não sei o que, tem dinheiro. Quem é
é que com essa condição de estudo, de vida, né, de tudo, entra no ônibus a Deus dará, assim, do nada? Gente, é muita mentira, né? O ônibus ia passar, a senhora organizou essa viagem com alguém, a senhora sabia de alguma manifestação que estava planejada aqui, é isso que eu queria saber. Por que a senhora veio para Brasília, enfim? Por quê? Tá. Então, essa viagem, quem sabia era uma colega minha. E daí ela que me convidou para a gente vir nesse ônibus porque era gratuito. E daí o objetivo de vir para cá do ônibus era porque ia haver uma passeata, uma caminhada do QG, que eles falaram, até a esplanada na segunda-feira. Sei. E daí, como ele vinha, essa passeata, essa caminhada era para acontecer na segunda-feira. Como eles chegariam aqui no sábado pela manhã, eu e a minha colega, daí mais algumas que eu conheci no ônibus, tínhamos combinado de fazer turismo, para aproveitar para conhecer os lugares turísticos de Brasília. Meteu turismo. No sábado e no domingo nós iríamos conhecer Brasília, e no domingo iríamos participar dessa caminhada, e à noite voltaríamos para o... No domingo ou na segunda, que seria a caminhada? Na segunda, por isso que nós voltaríamos depois da caminhada, na segunda noite. E a senhora, além da passagem, né, que não foi paga, a senhora recebeu algum auxílio financeiro para vir para cá? Não. Não, né? Quando a senhora chegou aqui em Brasília, que a senhora disse que chegou no dia 7 de janeiro, o sábado, a senhora ficou onde? A senhora foi para onde? Então, o combinado era ficar dentro do ônibus no QG. Mas dormir no ônibus e ficar no ônibus? Dormir. Quem quisesse ia dormir dentro do ônibus, e quem quisesse trazer barraca ia armar barraca ao lado do ônibus. Certo. Gente, que rolê zoado, gente. Pessoal com 50, 60 anos, cara, dormindo dentro de ônibus e barraca por causa do Bozo. Nossa, mano, tem que ser muito nada a ver. Tipo, nossa. Na minha época, eu não sei se na época de vocês também, assim, esses rolê aleatórios, sem sentido, a gente chamava de roubada. Puta roubada, velho, que tu quer me colocar, que é isso? Tu já ignorava o bagulho, tu não ia, né? Então a senhora trouxe barraca, como foi? Eu não. Não, eu ia dormir no ônibus, porque era só 2 noites. Eu ia dormir no ônibus, porque eram só 2 noites, só duas. Dormir na cadeira do ônibus, só 2 noites. Gente, quem é que faz isso? 2 noites dormindo no ônibus. Que nojo, imagina o fedor do ônibus que tava. Gente, que bizarro. Então a senhora passou o dia 7 todo dentro do ônibus, foi isso? Ou a senhora foi pro QG e dormiu no ônibus? Então, nós chegamos um pouco antes da hora do almoço, direto no QG. Porém, chegando no QG, o ônibus não tinha autorização para ficar estacionado lá. Não podia mais. Daí, eles foram procurar um lugar e eu não sei quem, Vossa Excelência. Sim. Não, a senhora vai falando o que a senhora souber, porque a senhora não souber, não tem problema. Eu não sei quem disse e autorizou o motorista a ir estacionar na Granja do Torto. No estacionamento do estádio da Granja do Torto. Que ele podia ir para lá, ficar estacionado lá. Aí, eles deixaram nós ali no QG, isso já era hora do almoço, o ônibus foi para lá. Gente, o Antibabacas lembrou também uma também que a gente falava, nossa, que programa de índio, né? É exatamente isso também, né? É o famoso programa de índio. Agora é programa do Léo Índio, né? Esse aqui é o programa do Léo Índio, né? Que foi dar o golpe. E o Léo que tá presente aí na live. É em tua homenagem, ô Léo. Olha aí, ó. Esse aqui é o famoso... A gente chamava, né? Pô, puta programa de índio, velho. Eu não vou nessa parada aí, não. Aqui é puta programa de Léo Índio aí, meu. Tá. E nós ficamos ali, tipo assim, sentado lá na frente, onde tem uma escada lá na frente do QG. Ficamos sentados ali para decidir.
O Maurício Lima falou assim: esse superchat é pra pedir que os ilustres foragidos liguem pro Vitor e animar mais a nossa live. Obrigado também, ele vai mandar pix pra mim também. Olha lá, gente, olha aí, façam aqui como o Maurício Lima e façam também como os patriotas que mandam pix aí pros golpistas, mas aqui vocês não vão estar mandando pra golpista, não é crime, tá? Diga aí, o que você, quem quer chamar Uber, como quer chamar, para nós conhecermos Brasília. E daí almoçamos numa barraca lá que estava distribuindo comida. Caramba! E nesse meio tempo... Essa moça aí com maior condição social mesmo, tipo assim, tranquila de vida, né? Cheio de estudo, cheio de trabalho, estudo. Ela tava procurando barraca com comida de graça e dormindo na cadeira do ônibus. É inacreditável. Que nós almoçamos. Os caras não tiveram nenhum mínimo conforto pra dar o golpe, né? Ainda foram dar o golpe sem conforto nenhum. Nós esperamos. Houve uma palestra, não, mas houve um chamado de um homem lá pelo caminhão de som, porque tinha um caminhão de som estacionado lá no QG. Daí ele chamou, marcando uma reunião para sábado às 4h, para todo mundo se reunir ali, às 4h. Daí nós nem fomos passear, deixamos para ir no domingo, para esperar essa reunião, porque ele ia organizar a caminhada de segunda-feira. Aí, nessa hora dessa reunião lá que ele chamou, falou ele, um homem, e falou uma mulher também, que eles tinham decidido, que a organização tinha decidido fazer no domingo e que era para todo mundo estar no... Ai, meu Deus do céu! O nosso querido Léo Índio, Léo Bolsonaro, que tá presente na live, ele falou, tá vendo? Não tinha nenhuma organização, era cada um por si. Então vamos deixar a senhora Gisele do Rócio Beges falar sobre organização, vamos lá. Daí ele chamou, marcando uma reunião para sábado às 4h, para todo mundo se reunir ali, às 4h. Daí nós nem fomos passear, deixamos para ir no domingo, para esperar essa reunião, porque ele ia organizar a caminhada de segunda-feira. Aí, nessa hora dessa reunião lá que ele chamou, falou ele, um homem, e falou uma mulher também, que eles tinham decidido, que a organização tinha decidido fazer no domingo e que era para todo mundo estar no QG até o meio-dia. Ah, organização, isso aí. Caminhada do QG. Certo, então vocês acabaram dormindo no QG, foi isso? Não, daí, depois dessa reunião, eu e mais 3 colegas, nós pegamos um Uber e fomos lá para Grande Adutor. Dormir no ônibus. Ficamos lá, dormimos no ônibus. Certo, e aí no domingo vocês voltaram pro QG, foi isso? Voltamos pro QG. E aí como foi o domingo? No domingo, chegando ali no QG, eu voltei mais tarde. Eu cheguei ali no QG, era 12h30, mais ou menos. Um outro pessoal voltou antes, chegaram ali no QG, tipo 9h da manhã. Eu cheguei 12h30, já estavam se programando para sair fazer a caminhada. Olha, Andréa Reis, gente, Andréa Reis, que é uma pessoa, gente, olha, tá comigo também desde o Facebook, e a Andréa Reis, lembrando que a Andréa Reis está aqui no chat, ela foi a única pessoa, vocês acreditam que ela foi a única pessoa que veio aqui no meu estúdio? Ela já veio aqui no meu estúdio, a gente fez uma live junto aqui, foi muito legal, isso faz acho que 2 anos já. A Andréa Reis escreveu assim, Victor querido, envolvido com um novo projeto, não sabia que tinha lançado um reality show, Casa dos Golpistas. Ai, muito bom, muito bom. Aqui é a Casa dos Golpistas, muito bom. Sucesso no novo trabalho, essa live já foi bem frequentada. Muito boa, Casa dos Golpistas. Vou fazer essa live, gente. Casa dos Golpistas. Aí os golpistas todos vêm aqui, fala, a gente discute, vai ser legal. Eu nem almocei. Imagina o... Só tem que ver se o... Como que é o nome? Como que é o nome dele? O Zé Pinico lá, como que é o nome dele do Zé Pinico? Será que já arrumaram um pinico melhor pra ele? Que o Zé Pinico tava fazendo num pote cortado no meio. Será que pelo menos arrumaram um pinico legal pra ele lá?
Será que ele já tá com um piniquinho com tampinha, meio automático assim, de que tem pilha? Será que tem pilha o pinico novo dele? Daí tinha muita conversa atravessada. Uns diziam que ia sair 1 hora, outros diziam que ia sair 2 horas, e estava todo mundo meio perdido. Tanto que um grupo que eu estava, desse ônibus, saiu do QG era 1h30. E eu e mais 3, 4 colegas saímos do QG era 2h30. Porque o pessoal não ia, começou a ir um tanto, 1h30, daí tinha muita gente no QG ainda, não sabiam se iam, se não iam, ficaram naquela. E nós também ficamos ali esperando para ver se ia, se não ia. Daí quando o QG estava meio vazio, tipo 2h30. Ô Muti, a gente não tá reclamando do que você tá escrevendo, Muti. É porque quando fica repetindo muitas vezes a mesma coisa, você acaba prejudicando, tá, a live aqui. Então, se você repetir mais uma vez, Muti, não é que eu queira, mas a gente vai ter que te banir, entendeu? Isso estraga, isso é spam, tá bom? Tem que evitar, tá bom, querido? A gente já viu que você colocou Léo Índia e tal, a gente já viu. Que os últimos estavam indo, daí nós também fomos. Certo. E aí, só uma pergunta em relação... Muti, você pode escrever várias coisas diferentes, não tem problema nenhum. O que você não pode é repetir a mesma coisa, colocar o mesmo negócio 10 vezes, isso não, entendeu? Só isso que eu tô querendo te dizer. Essas informações do sábado, né? Que a senhora disse que, na verdade, a manifestação seria na segunda, a passeata. Houve essa reunião para, na verdade, puxar para o domingo. Mas, nessa oportunidade, já foi falado que a passeata, que, enfim, essa manifestação iria até a Praça dos Três Poderes. Vocês sabiam disso? Isso já era o combinado? Não, nós íamos fazer... Ali nessa reunião, eles falaram que nós iríamos sair do QG... e descer, que acho que desce ali a rua, e ir até a Esplanada. Mas o intuito é o mesmo. Tá bom. O Léo Índio escreveu assim aqui no chat: qual o sentido de levar sindicalistas pro Japão? Poderiam me explicar? Léo Índio, eu só posso te dizer uma coisa: não é crime. Agora eu posso te fazer uma pergunta: qual o sentido de vocês quererem dar golpe de Estado lá nos prédios? Responde essa aí, Léo. Certo. Então aí a senhora disse que já saiu do QG por volta de 2 e pouca, não é isso? E daí para frente, como foi? A senhora seguiu com um grupo, esse grupo estava escoltado por polícia, passaram por revista, como é que foi daí para frente? Eu sei, como grupo, tinha muita gente assim, que saiu por último. Nós fomos andando e passamos, tinha polícia ao lado, tinha polícia organizando o tráfego, sabe? Eles empurravam nós sempre para o lado esquerdo, pedindo sempre para usar a linha da via esquerda, para passar carro nas outras vias. E daí, quando chegou assim, lá por frente, me falaram que era frente de uma catedral. Eu calculo que uns 300, 400 metros antes da esplanada, tinha um cordão de policiais, que... pelo símbolo que estava aqui, era PF, que eu acredito que seja a Polícia Federal. E eles nos revistaram. Eles pegaram minha mochila, de todos nós que estávamos ali, não só ali. Pegaram a mochila, abriram a mochila, tiraram para ver o que tinha dentro, revistaram meu corpo, apalpando. A policial era uma mulher, ela me apalpou. E daí, deixou continuar. Certo, aí vocês seguiram em direção à praça, né? Espaço... A mulher te apalpou? Foi isso que eu escutei? PF, que eu acredito que seja a Polícia Federal. E eles nos revistaram. Eles pegaram minha mochila, de todos nós que estávamos ali, não só ali. Pegaram a mochila, abriram a mochila, tiraram para ver o que tinha dentro, revistaram meu corpo, apalpando. Esse golpe, tem muita coisa estranha nesse golpe, né, gente? Policial era uma mulher, ela me apalpou. E daí, deixou continuar. Certo, aí vocês seguiram. Ela não deu voz de prisão, não, né? Em direção à praça, né? Eles passaram pela revista e seguiram em direção à praça. E daí até a praça, havia mais algum bloqueio policial ou vocês seguiram livremente? Bloqueio não tive, foi livremente.
Mas, quando eu cheguei na esplanada ali, tinha muitos policiais andando por lá. Essa revista aí tá estranha, né, gente? Essa revista aí, eu nunca ouvi alguém falando que ela me apalpou, né? Porque revista geralmente não apalpa nada, né, gente? Mas se ela tá falando, né? Deve ter sido uma entrevista, deve ter sido uma revista diferenciada, né? Fala assim, seu polícia. Só tô apalpando aqui, só tô apalpando aqui. É técnico. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Calma aí. É só tô revistando só, quer dizer. Não tô apalpando, tô revistando, desculpe. Deixa eu revistar aqui embaixo aqui, peraí. Peraí. Acho que tem uma coisa aqui, hein? Tem alguma coisa aqui, não? Tem nada aí não, seu guarda. Eu tô achando que tem alguma coisa aqui, hein? Deixa eu ver aqui, mais aqui. Mas eles não estavam bloqueando nada. Certo. A senhora disse que... Em Pois não, pode falar, desculpe. nenhum momento, por exemplo, nesse cordão que eu passei ali na Polícia Federal, eles não falaram, volte, vocês não podem ir, tá proibido, tá fechado. Não. Eles só nos revistaram e falaram, pode seguir. Certo. A senhora disse que levava, né, acho que uma bolsa, não sei, uma mochila que a senhora falou aí, que chegou a ser verificada, né, revistada. Aí eu lhe pergunto, a senhora portava alguma arma branca, instrumento pérfuro cortante ou substância inflamatória? A Graciosa mandou um superchat aqui, ela escreveu assim: temos o índio aqui na comunidade, mandei alô pra ele, Vitor, Tinenê. A Tinenê tá sentido, Tinenê, tá bravo? Amável? Nadinha. Nada, né? Não foi retirado nada da minha mochila. Certo. E aí a senhora seguiu, né, com esse grupo, e aí vocês chegaram até a praça. E daí pra frente, o que foi que aconteceu? Daí eu cheguei pelaquela rampa que parece que é em cima do Senado. Aí eu subi naquela rampa e eles tinham colocado uma bandeira. Não era uma bandeira, era um tecido verde e amarelo, assim, esticado, bem grandão. Aí eu fui tirar foto, pegando nessa bandeira. Quando eu estava tirando foto, veio muita fumaça e eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter muita ânsia de vômito. Aí eu me afastei, fui para o lado, e nesse momento eu me perdi dos demais. Não sabia onde que estava ninguém. E eu fiquei passando mal ali um tempo, veio um rapaz, assim, acho que era um senhor, meio me ajudou, né? E daí quando eu melhorei, eu fui procurar eles. Aí eu desci, passei pelo outro lado ali, tinha uma passarela pequena que dava numa rua. Aí eu passei por essa passarela, desci essa rua dava em frente, assim meio que de lado pro STF. Eles falaram que ali era o prédio do STF, tinha um gramado na frente. Nesse gramado tinha muita gente e mulheres e homens caídos, assim, passando mal. Falta de ar, vômito, ânsia de vômito, vomitando e tal. Daí eu tinha umas 3 garrafinhas de água, eu comecei a distribuir água para eles. Só que daí eu comecei a passar mal de novo. Nossa, a heroína passando mal. Porque tinha muita fumaça ali na praça. Eu comecei a passar mal de novo de ânsia de vômito. Eu fui procurar um lugar mais arejado. E nesse eu peguei e fui para a esquerda. Eu indo para a esquerda ali, tinha vários policiais parados, meio que fazendo um cordão em frente ali do prédio. Parece que é o prédio do STF. Eles estavam fazendo um cordão. E eu continuei e vi a grama. Um gramado que tem ao lado do prédio. Gente, o Amândio Paulino, o querido Amândio, ele falou assim: Vitor, Porto União, aqui divisa com União da Vitória, onde eu moro, a cidade divide pela estrada de ferro. Mas ele tá falando isso por conta do quê? A Estefânia falou assim: não demora, o Carluxo vira vereador. Não vai demorar o Carluxo virar vereador da Argentina. Deve ser isso. Do Planalto. E eu fui para lá, para esse gramado. Fui bem lá no campo, porque lá não tinha fumaça. Puerto União é onde é perto. Essa moça mora lá ou você tá falando do Léo Índio? Ele tá falando do Léo Índio, né? O Amândio, né? É isso?
Mas eu acho que é do Léo Índio que ele tá falando. E fiquei lá. Fiquei, um senhor me ajudou, uma senhora ali, eu acho que é senhora. Eles me ajudaram e tinha um grupo ali de oração. Aí eu peguei e fiquei com esse grupo, nós ficamos orando ali. Só que eu cheguei lá por volta de 10 para as 4 horas. Então, quando eu cheguei nesse grupo ali, Ah, tá bom, então. Então é da moça aqui, não é dele, né? que eles estavam orando, eu acredito que era mais ou menos umas 4h30. Aí eu fiquei ali com eles. Quando veio 2 helicópteros jogando bomba e veio um grupo de policiais também por terra jogando bomba, eu fui me proteger. Aí eu peguei e corri para debaixo da rampa do Planalto para me Nossa, que história mirabolante, não? proteger das bombas do helicóptero. Muita gente correu ali, outros correram para debaixo lá do Planalto. Aí eu não sei os outros, mas todo mundo foi procurar um lugar para se proteger das bombas. E aí a senhora ficou embaixo da rampa. Ei, Irineu Lopes, querido, maravilhoso, Irineu. Olha ele aí, gente. Chegou chegando. 10 assinaturas de presente pro canal maravilhoso. Obrigado, Irineu, querido. Mas a senhora foi. Gente, será que o Léo Índio vai receber uma assinatura do canal? Nossa, não deu, hein? Não. O Léo Índio não foi dessa vez que o Léo Índio ganhou uma assinatura do canal. Presa dentro do palácio, né? Como é que foi isso aí? Não, doutora. Vossa Excelência, eu fui presa embaixo da rampa do Planalto. Certo. A senhora disse, então, que não entrou em nenhum momento no prédio. Em nenhum. Desde que eu cheguei, eu só fiquei ali fora. Certo. A senhora buscou o abrigo, então, embaixo da rampa e não chegou a entrar dentro do prédio, não é isso? Não. A Isso senhora, mesmo. certo. Pelo seu relato, a senhora ficou ali na praça durante, né, um período. A senhora... Olha o Luiz Sardeto aí. Será que o Léo Índio ganha uma assinatura agora? Luiz Sardeto deu 5 assinaturas de presente pro canal, gente. Olha lá. 5 assinaturas. Caramba, o Léo Índio não levou, mais uma vez não levou, hein? Olha, o Léo Índio tem que dar uma assinatura pro Léo Índio, gente. Só que ele tá sem sorte hoje, hein? Obrigado, Luiz Sardeto, querido. Um beijo pra você, queridão. Obrigado. A senhora viu como é que as pessoas entravam dentro dos prédios? Eu não estou perguntando no seu caso, que a senhora já disse que ficou embaixo da rampa, mas outras pessoas que entraram dentro dos prédios, a senhora viu como é que eles entraram? Havia janela quebrada, tinha policial liberando, tinha policial impedindo. Como é que estava aí essa questão da entrada no prédio, de outras pessoas, já que a senhora disse que a senhora não entrou? Eu não vi, senhora, porque quando eu saí lá de cima do Senado e desci, que eu entreguei essas águas para essas pessoas, que eu comecei a passar mal, eu já virei para a esquerda e fui andando até o... A Ale Rocha tentou dar uma assinatura de presente. Todo mundo tá querendo dar uma assinatura pro Léo Índio, gente, mas não ganha, olha lá. Todo mundo tentando. Todo mundo. O Léo Bolsonaro, ele deve me conhecer há pouco tempo, né? Ele deve achar que minhas análises aqui estão saindo do nada, né, gente? Ele não deve me conhecer há muito tempo. Aí ele tá pedindo assim, se ele for jornalista, deve ser imparcial. Querido, eu debato com qualquer parte de qualquer processo. Hoje eu sou um dos caras que mais estudam esses processos todos, inclusive do próprio Bolsonaro. Já fiz várias análises. É que você deve estar me conhecendo hoje, né? Mas fique tranquilo, querido. Inclusive, se você quiser fazer análise junto comigo ao vivo aqui, a gente faz, tá? Só que não vai ser hoje que eu vou fazer a análise do vídeo dele, que o vídeo dele é muito grande. Vai ter que ser amanhã, tá? Porque hoje eu fiz a análise das mentiras que fizeram sobre o processo da Débora Rodrigues. Mas amanhã eu vou estar aqui fazendo essa análise. Eu fui fazendo muita ânsia, eu estava vomitando. Eu fui assim. Então, eu cheguei nesse gramado passando mal. Eu não olhei por lá. Eu não olhei para ver. Eu só fui ver gente entrando. Olha lá, todo mundo tentando dar assinatura pro Léo Índio, ó. O Maurício Lima tentou, não conseguiu. A Sandra F. Ô, Léo Índio, tu tem que... Ô, Léo Índio, tu tem que deixar habilitado aí pra tu receber a assinatura do canal, pô. Quero tu como assinante aqui da hora, pô. Vai ser épico. Léo Índio como assinante da live, vai ser maravilhoso. A Silvia Lomar, queridona demais, maravilhosa Silvia Lomar. Um beijo, minha conterrânea querida. Ela deu 10 assinaturas pro canal. 10, vamos ver se o Índio ganhou, vamos ver. Vamos ver se o Léo Índio ganhou, vamos ver. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Cadê? Ah, Léo Índio não ganhou. Ah, não acredito. Não acredito que o Léo Índio não ganhou a assinatura. No Planalto, quando eu saí da grama e corri para debaixo da rampa. Certo. A senhora praticou algum ato de violência contra policiais ou membros de força da segurança? Não, senhora. Não, né? Ao participar desse ato, né, dessa passeata aí que culminou nessa chegada até a praça e nessa movimentação toda, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não. Não, A senhora não. pretendia, com a participação nisso tudo aqui que já foi relatado, auxiliar a depor o governo? Não. A senhora pretendia, com a participação em todos esses atos, auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? Não. A senhora recebeu algum tipo de auxílio para participar de tudo isso? Jeito E eu não nenhum. estou falando aqui só de auxílio financeiro, auxílio de qualquer natureza. Não. Quem a senhora apoiava ao participar de toda essa movimentação, da passeata e desses desdobramentos aí na praça? Eu apoiava, não. Eu apoio ainda o Brasil. Porque a intenção, eu sou cristã. Aí, Léo Índio, tua família tá embaixo, hein? Tua família. Vocês apoiavam alguém? Não, eu apoio o Brasil. Não apoio nada de Bolsonaro. Não quero nem saber de Bolsonaro. Eu apoio o Brasil. Eu não tô nem aí pra Bolsonaro. Olha lá, tá ruim. Né? A intenção, desde que foi falado da caminhada, da manifestação lá ia até a Esplanada, o meu grupo ia fazer o que outros grupos fizeram, que era a oração, devido a uma intervenção espiritual que nós iríamos fazer orando. Era isso que era para fazer. Adriano Soares, um grande abraço aí pra galera de Natal. Um beijo pra você, Adriano. Beijão, querido. Obrigado pela audiência. Lá. A senhora sabe dizer o motivo das depredações que houve nos prédios públicos? Ô, Léo Índio, tem uma mulher chamada Fátima Plete que saiu uma matéria dela grande dizendo que ela tava fazendo a coiotagem aí pra atravessar a galera. Tu contratou os serviços da Fátima Plete pra ir pra Argentina? Foi via Fátima Plete? A Fátima Plete parece que é a mulher que tem o esquema da coiotagem aí. Foi você que... Foi por ela? Tu contratou os serviços dela, não? Falou que ela cobrava uma graninha lá, acho que uns R$500. Senhora, eu Serviço dela é bom ou não? Já faz a propaganda aqui, né? Pros outros bolsonaristas que vão fugir. não sei por mim, por lá, pelo acontecimento, eu não sei. E a senhora danificou algum bem? Não. Não, né? Em algum momento a senhora ficou com o seu rosto encoberto ou a senhora fez uso de máscara? Não. A única coisa que eu fiz foi um momento puxar assim a camiseta, por causa quando eu estava assim, passando mal, eu puxei por causa da fumaça. Fumaça no molho, tudo. Certo. Mas eu não também. Não, né? A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Eu já vou mostrar as fotos dessa mulher já, tá, gente? Não ficou comprovado isso. Não. Não tem nada que mostre. Certo. A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Não queria. Não Ixi. vim pra cá com esse intuito. Ixi. Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a legitimidade das eleições de 2022, a senhora teria vindo a Brasília e à Praça dos Três Poderes? Sim. Sim. Porque Então, todo mundo ignora o Bolsonaro, né? Todos eles ignoram o Bolsonaro e tomam 17 anos de cana sozinhos. na verdade, a oração não era para a oração era para o Brasil. Para fazer uma Perfeito. intervenção espiritual. Ok. E aí, Léo Índio? Ó, galera, o Léo Índio já tá bem quisto aqui na... Léo Índio, o que tu me fala disso aqui? Vai. Eu quero a tua análise, Léo Índio, agora aí nos comentários. A tua análise. Ela queria uma intervenção espiritual. Porque ela estava orando para o Lula. Ela estava orando para o Lula. Tá? Ela queria uma intervenção espiritual. E aí, Léo Índio, como é que é essa parada aí?
O Ministério Público está com a palavra, caso queira formular alguma indagação à denunciada. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde, senhora Gisele. O Irineu Lopes falou assim, no superchat. Fico puto com essa infantilidade dessa gente. Ela é uma pessoa com curso superior e fica falando dessa maneira. Mas não, falar desse intervenção espiritual é sacanagem. Né? Boa tarde. Senhora Gisele, como que a senhora soube que o ônibus viria até aqui Brasília? Por uma colega que eu tenho. Ela que me mandou avisando que o ônibus vinha, que ia ter esse ônibus. A senhora participava de grupos de WhatsApp, redes sociais? Foi por esses instrumentos que a senhora soube dessa passeata que a senhora estava dizendo aqui em Brasília? Que tipo de grupo, doutor? Porque eu tinha grupo de família, eu tenho grupo de família no meu WhatsApp, eu tenho grupo de religião, eu tenho que tipo de grupo? Tipo, como grupo? A minha pergunta então vai ser diferente. A senhora soube da vinda para Brasília por intermédio de algum tipo de grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp, não. Eu não soube por grupo de WhatsApp. Eu soube pela minha colega. Depois que eles lotaram esse ônibus, eles fizeram um grupo do ônibus com quem viria. Tá, e qual era o objetivo desse grupo, o nome desse grupo? Boa pergunta do Red Bill. O Red Bill aqui, ele fez uma pergunta boa. Ele falou assim: pô, Léo Índio, o tio tem 108 imóveis e deixou você fugir para a Argentina. Sacanagem, hein? Não, mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: ô Léo Índio, dos 108 imóveis da família Bolsonaro, eles têm algum na Argentina ou não? Te liberaram algum da Argentina? Você tá morando numa casa deles ou eles estão bancando a casa para você aí? Como é que tá? O que as pessoas nesse grupo pretendiam? O grupo não tinha nome, o grupo, o objetivo do grupo era vir para Brasília para participar da caminhada até a Esplanada na segunda-feira, e o grupo... Quem tá falando agora é o Ministério Público, gente. Ali, alguns decidiram vir no sábado para nós podermos conhecer Brasília sábado e domingo. Então, nós iríamos fazer um turismo barato. Tá. A senhora mencionou que pretendia ficar dentro do ônibus e acreditou que o ônibus pudesse parar no QG, mas não foi possível, e aí ele acabou indo parar no estacionamento da Granja do Torto, certo? Nesse QG, a senhora sabe o que as pessoas estavam... Gente, o Léo Bolsonaro aí, o Léo Índio, ele não pode fazer a NPP porque os crimes dele são os crimes maiores, né? Ele vai ser condenado aí provavelmente a 14 anos, 11 anos, né? Não sei, pode ser. Mas, então ele não pode assinar a NPP, entendeu? Estavam ali protestavam, o que elas pretendiam, o que elas queriam naquele protesto na frente do QG, nos acampamentos que ali tinham? Olha, doutor, tinha muita faixa ali, escrita as coisas. E o que tinha escrito lá na frente faixas? Tinha algumas faixas. Tinha as faixas dos acampamentos, o nome dos acampamentos, com o nome do estado, assim, mas manifestando não tinha ninguém. Tava todo mundo andando por lá. Nossa, mano, que causeira, cara. O povo foi se reunir lá na frente do caminhão no sábado, acho que era depois das 4 e pouco, mais ou menos. Nesse que a senhora falou que viu faixas, né? Algumas das faixas tinham pedidos, queremos isso, queremos aquilo outro. Quais eram os objetivos? Não lembro. Não sei lhe responder isso. Tá. A senhora ouviu alguém dizer durante os movimentos, ou no caminhão de som, ou com as pessoas com quem a senhora encontrou ali, uma orientação de ocupar os prédios públicos? Pode repetir, doutora? Claro. O som está um pouco abafado. Perdão, Excelência. Não sei se estão me escutando melhor agora. Eu gostaria de saber se a senhora ouviu de alguém ali no caminhão, ou das pessoas que estavam ali próximas, ou dentro do ônibus, alguma orientação de ocupar prédios públicos. Não. Cantavam muito hino nacional. Tá. A senhora trouxe dinheiro para ficar aqui em Brasília? Eu trouxe para comer. Tá. A senhora sabe precisar quanto? Eu acho que eu trouxe em torno de R$300 para Uber e comer, assim. R$300 eu tinha. Tá. A senhora viu barracas ou organizações de pessoas distribuindo comidas para os manifestantes? Vi. A senhora já participou de outras manifestações com o mesmo propósito, com a mesma pauta? Não.
Nunca tinha participado de manifestação. Tá. A senhora sabe o motivo pelo qual a PM começou a jogar bombas, que a senhora mencionou? Foi quando as pessoas tentaram invadir, ou não, do nada eles começaram a jogar bombas? Só para eu entender o que motivou a PM a reagir dessa forma. Doutor, eu não sei, porque quando eu cheguei lá na praça da Esplanada, já tinha muita fumaça. E aquilo me fez mal, eu não vi nada. Vi policiais ali, muitas pessoas, mas eu não sei lhe dizer. Ok, e uma última pergunta. A senhora falou que veio para orar pelo Brasil, certo? Esse era o objetivo da senhora. A senhora já participou de algum outro movimento para orar pelo Brasil em outros governos, em outras gestões, em outros mandatos de outros presidentes, ou foi a primeira e única vez? Não, eu participei daí na igreja. E quando isso foi? Nós sempre nos reunimos para orar não só pelo Brasil, mas por políticos, assim. Não é movimento, é grupo de oração. E por quais políticos a senhora orava? Ó, gente, só para vocês ficarem sabendo aqui, ó, o Léo Índio, ó, essa aqui é o documento do Léo Índio, tá? É a certidão de julgamento dele, ó. O Léo Rodrigues de Jesus falou aqui, ó, a turma por unanimidade recebeu a denúncia oferecida contra Leonardo pelos crimes 288, 359L, 359M, 163, todos aqueles grandes. Então, por isso que ele não pode assinar o acordo de não persecução penal, entendeu? Não tem nem possibilidade. Política no geral, senhor. Não tem específico esse. É pela política brasileira, é pelo comando do Brasil. Não é em função da pessoa. Uhum. Tá bom. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor. A defesa da senhora Gisele com o doutor Joel Lopes está com a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde. Doutor, dona Gisele, qual o motivo que fez a senhora ir para Brasília? O motivo seu. O motivo meu? Isso. Tá cortando, senhor. Tá cortando, o sinal está um pouco instável. Se eu puder repetir, doutor? Qual é o motivo que fez você ir para Brasília? O motivo de eu ter vindo para Brasília foram 2, né? Eu vim fazer turismo no sábado e domingo, conhecer Brasília Meteu e essa. participar da caminhada na segunda-feira. Você já conhecia Brasília antes? Quando eu era muito pequena, eu vim com meu pai. Meu pai era caminhoneiro. Ok. Gente, a Sandra F, maravilhosa, que tá com a gente aqui já há 1 ano como assinante, ela deu 5 assinaturas de presente e infelizmente não foi dessa vez que o Léo Índio levou uma assinatura aqui do canal, hein? A manifestação, essa passeata que você disse que ia acontecer na segunda-feira. Sandra, um beijo, viu? Obrigado, querida, obrigado. Tinha finalidade de impedir o presidente eleito que continuasse a governar o país? Não, o nosso grupo não. A senhora destruiu ou vandalizou algum prédio, bem público ou patrimônio público no local da data dos fatos? Não, nem no local e nem fora do local. Ah, sim, ela vai responder que sim, né? Até parece. Eu sei que o bem público é de todo mundo, é de todos os cidadãos. Então, eu não apoio esse tipo de ato de destruição do bem público. A senhora tinha conhecimento de que alguns manifestantes possuíam a intenção de destruir, danificar ou praticar qualquer crime no local dos fatos? Não. Se a senhora tivesse ciência, se a senhora tivesse conhecimento de que alguns dos manifestantes estavam indo com a intenção de cometer crimes no local, a senhora teria ido a Brasília? Não. Nossa, que perguntazinha nada a ver, não? Até parece que ela fala, não, eu vi sim. Um passeio infeliz. A senhora adentrou no interior de algum prédio público nesse dia? Não. A senhora agrediu algum policial ou algum servidor público no local dos fatos? Não. Qual foi o local exato que a senhora foi presa? Embaixo da rampa do Planalto.
Embaixo da primeira rampa ali, porque tem 2 rampas. Olá, gente. A Sirlene Silva deu mais 5 assinaturas pro canal. Vamos ver se o Léo Índio vai ganhar. Será que o Léo Índio ganha nessa? Não foi dessa vez, Léo Índio. Não foi dessa vez que você ganhou a assinatura do canal aqui, hein? Ô, menino azarado. Ele diz que tem uma rampa no fundo. Será que o Google tem alguma proteção que não entrega a assinatura para golpista, será? E uma rampa na frente. Eu fui preso embaixo nessa da frente, que fica de frente pro STF. Ok. No final dessa manifestação que a senhora viria... Doutor Joel, o seu sinal... Queria tanto, gente, printar assim o Léo Índio com uma estrelinha do lado do canal, assim. Nossa, ia ser tão legal. Acho que o senhor vai ter... Doutor Joel, só uma coisa. O seu sinal está muito instável, está congelando. Será que é o caso dele entrar e sair? Não sei. É a conexão? Remova ele. Até porque agora ele congelou, né? Doutora Larissa, talvez se desligar o vídeo dele tenha uma melhor conexão do sim. áudio. É verdade. Às vezes fica muito pesado, né? Doutor Joel. A última pergunta só, excelência. O senhor não quer fechar o seu vídeo para ver se de repente, como enrolado pela defesa, os requerimentos eles devem... Você voltaria para sua cidade ou ficaria em Brasília? Voltaríamos para nossa cidade. Era o combinado. Obrigado, sem mais perguntas. Perfeito, doutor. Beleza, vamos ver agora aqui as provinhas da mocinha. Olha lá. Essa senhora, muito simpática, golpista. Olha aqui, ó. Olha com que ela tirou foto, ó. Tirou foto essa senhorinha aí virou o chaveiro do Magno Malte, né? O Magno Malte anda com ela por tudo que é lado, essa senhorinha aqui, ó. Essa senhorinha de cabelo branco. Olha lá, ela tirou foto com ela. Olha lá. Vamos lá. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Olha ela, ó. Galerinha que foi junto com ela. Vamos lá, vamos ver. Olha ela filmando aqui, ó. Ainda há diversos vídeos com as cenas da invasão na Praça dos Três Poderes. Meu, ela subiu e filmou a invasão, gente. Olha isso, cara. Olha lá. Imagina o Léo Índio aqui pelo meião aqui, ó. Deve estar aqui pelo esse meio aqui o Léo Índio, ó. Olha isso. Olha a foto na rampa. Ai, meu Deus, ela tirou a foto na rampa. Olha aqui, ó. Ó, tudo retirado do celular dela, ó. Inteligentíssima professora, viu? Também foram identificadas diversas mídias de conteúdo golpista em seu aparelho celular, com pedido de intervenção militar, convocação. Olha, tudo no celularzinho da professorinha. Olha a professorinha que ela queria. SOS Forças Armadas, verás que o filho teu não foge à luta, com exceção do Léo Índio, né? O Léo Índio foge. Quem mais? SOS Pátria Amada Brasil, tá aqui. Vai pra frente dos quartéis. Sou patriota, sou cristão, Brasil acima de tudo. Olha lá. Deus, pátria, família, liberdade. Vamos lá. Greve geral, olha lá, mais. Greve geral, SOS, Supremo é o povo. É tudo dentro das 4 linhas da Constituição, hein? Tudo dentro, tá? Olha lá. Embora reafirme não ter invadido a área interna de qualquer prédio, o teor dos depoimentos das testemunhas enrolados pelo Ministério Público, bem como o auto de prisão em flagrante, infirmam a versão da defesa. Segundo a denúncia, a ré seguiu um grupo que ingressou no Palácio do Planalto, local fechado para o público externo nos eventos dos fatos. Então, quer dizer, ela fez foto, né, gente, subindo a rampa, né? Fez foto, né, gente? Esse pessoal gosta de fazer uma prova contra si, né? Olha aqui, ó. Essa foto aqui já zoou ela. Já zoou. Aqui, ó.